Cloriza, satisfação recebê-la aqui mais uma vez. Boa tarde, né? Bruno Barreto. Tá se criando um clima horrível. Só que na primeira entrevista isso aconteceu, Ela viu? confundiu com Bruno Araújo com Bruno Barreto. Não, ela falou pra você. Não, eu falei pra você. Não faça aí. Ela sabe que eu sou BG. Não. Chama o VAR e repete aí se ela não falou olhando pra Bruno Giovanni. Na verdade, era a intenção dela, era, na verdade, falar. Não, mas ela fez de Você é propósito. advogado de Cloriza por acaso? Mas ela fez de propósito para descontrair. Mas boa tarde. Boa tarde, DG. Boa tarde, Bruno Araújo e Luiz. É um prazer estar aqui na bancada novamente e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Meio-Dia RN. Gente, bora pedir o joinha. Tem quase 1.600 pessoas penduradas aí no YouTube. Para vocês terem ideia, a gente tá com 1.535 e todas as rádios juntas tem 204. Todas as concorrentes juntas. Então, assim, bora no joinha aí, que só tem 300 joinha. Vamos chegar aos 800 joinha em 1 minuto. Bora, tô metendo o dedo. Mete o dedo que é bom. Cloriza, satisfação recebê-la aqui. Eu queria começar logo pelo seguinte. A Fé Comércio está recebendo os candidatos ao governo. E ontem recebeu a governadora Fátima Bezerra. E a Fé Comércio fez algumas propostas para a candidata e fará para os outros candidatos. E uma delas é a privatização da carne. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, penso que toda a privatização a gente tem que analisar. Eu não sou contra a privatização, mas é preciso avaliar a importância de cada segmento que vai ser privatizado. Por exemplo, no que diz respeito à parte de combustíveis e energias, eu acho que sempre tem que ter um certo cuidado. Primeira coisa, avaliar a carne está dando lucro ou prejuízo? O serviço está sendo eficiente ou não? E se eu for pegar o que eu penso em relação ao desenvolvimento econômico para o Estado, tirando, por exemplo, Israel, Catar, que são 2 países que saíram da miséria em pouco tempo, 50 anos, e o que foi que eles fizeram? Pegaram o que eles tinham de melhor, conseguiram juntar o quê? Um fundo que a gente chama fundo soberano para trabalhar investimento e conseguir desenvolver o país. A CAERN poderia e ou pode ser algo a ser criado como fundo, mas nesse momento eu precisaria ver e fazer um levantamento até que ponto é vantajoso ou não para o Estado ter a CAERN privatizada. Você, no debate domingo, e você usou Israel como referência. Israel é um país pequeno, num deserto banhado pelo oceano. Israel conseguiu ser expert em irrigação, conseguiu ser autossuficiente praticamente no que eles precisam de alimentação, conseguiu ser forte no turismo e tem uma economia forte. Mas você acha que as pessoas que estão nos escutando nesse momento, ou que assistiram o debate, eles conseguem ter essa compreensão, Cloriza? É preciso ser abordado os assuntos, porque a gente tem que sair dessa bolha, que é o mesmo discurso que vira um 8, saúde, educação, não sei o quê, e ver realidades que deram certo e não inventar a roda, colocar na prática. Israel hoje não tem o potencial natural que o Rio Grande do Norte tem. Venhamos e convenhamos. E por que aqui não daria certo investir em educação e tecnologia? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque nós temos 400 quilômetros de costa, você mora na cidade como Grossos e Mossoró, onde Mossoró tem dificuldade de água, e por que nós nunca investimos aqui no estado em dessinalização? Porque não há interesse que as pessoas fiquem libertas. A economia da gente representa a libertação para o povo do Rio Grande do Norte. Qual será o eleitor que vai manter esses políticos que estão aí carreiristas de 20, 30, 40 anos no poder, se você tiver um pouco de dignidade, trabalho, emprego e renda e uma vida mais melhor, né, de melhor qualidade. O que acontece, BG, que ou eu pensava que era incompetência, hoje eu tenho a certeza que é conveniência de manter o povo na situação que está hoje, porque é nesse período de eleição que essas pessoas vão se curvar diante dessas pessoas que estão no poder há décadas. Só fazer um registro aqui, você falou das características de Israel, mas é preciso também levar muito em conta do povo israelense, do povo judeu. E não só o povo judeu, porque ali também outras representações estão colocadas, né? É uma forma de pensar, é uma forma de lidar com o trabalho que é diferente de todo o planeta, né? Se você for analisar Israel como sendo um país tão pequeno, mas os maiores bilionários têm alguma ligação direta ou indireta com o povo judeu israelense, é preciso também aqui levar em conta o mindset da população. Mas, Luiz, só me permita eu fazer uma intervenção. Catar.
Catar, ele era colônias de pescadores, Aí paupérrimo. você vai para a geração também de emires ali, sheiks, Aí que o que também tiveram... Mas uma não, pegada mas por diferente. incrível que pareça, o que fizeram o desenvolvimento, se você estudar, e eu digo isso, estive em Israel recentemente e fiz questão de conhecer profundamente a economia. Até porque se você vai governar, você precisa entender. E não tem outro caminho, é estudar. E em Catar, não foi a riqueza que eles tinham do gasoduto que foi encontrado. Volta novamente, educação e tecnologia. Eles precisaram investir em tecnologia para poder... O transporte, que eles eram ricos, mas o transporte encarecia e tornava inviável a questão do gás, né? Foi o que eles fizeram, criaram aquela questão do transporte, inventaram, através da tecnologia, passaram faltou aquela palavra, que eles deixam congelado, digamos, a forma de transporte. Eles inovaram na forma do transporte. E a partir daí... foi que começaram a tirar a economia de lá. Candidata, a senhora, quando esteve aqui da última vez, nos surpreendeu. Nós ficamos conversando aqui, a sua forma de conversar, de falar, foi uma clara surpresa para todos nós aqui, até porque até então não conhecíamos. A senhora acha que conseguiu passar essa mensagem no debate do último domingo? Não, de forma Por alguma. quê? Penso primeiramente, né? Foi o meu primeiro momento. Outra coisa que me chama... Primeiro debate. Foi minha primeira experiência com debate, naqueles moldes. Segundo, eu passei, véspera do debate, por uma situação que eu não esperava. A minha retirada. Precisei judicializar para poder garantir a minha participação. Isso, para mim, já pesou, porque mexe no seu emocional. Mas não foi uma semana antes, candidata, Não, essa questão da sua retirada? Sexta-feira de Quinta que ela manhã. conseguiu, na sexta-feira ali, né? Quinta de noite. A decisão, A mas a decisão- retirada dela foi Não. antes, né? Não. foi A não. decisão da Band, Foi não. Tertuliano Pinheiro soube por mim. Foi. Foi na sexta-feira Eu provoquei que a gente soube. TP pedindo uma posição a ele. Sexta-feira qual a à posição? tarde, viu? 5 horas da E tarde. vocês ficaram sabendo que estavam Sabendo. fora? Não, Mas que ia. vamos lá. Na Não quinta-feira à noite eu recebi a informação e depois tive a decisão judicial e provoquei Tertuliano Pinheiro para ele me dar uma posição para o blog. Qual era a posição de Cloriza por ter sido retirado do debate? Eles, como? Eu não estou sabendo. Vocês não estão sabendo, não. Quinta-feira. Sim, de noite. De noite. Ela judicializou na sexta. E na sexta de tarde, já no final do dia, ela teve uma decisão eliminada da Justiça Eleitoral permitindo participar do debate. E a Band não foi feliz, gente. O debate da Band merece todos os aplausos e a Band mais uma vez. Mas a Band não foi feliz em tirar a Cloriza. Eu vou explicar por quê rapidamente. Não sou advogado dela, não. Primeiro que a Band não prestou atenção na coligação que Cloriza Nesse tinha. detalhe. O Patriotas tem mais de 5 deputados. Exato. Então, automaticamente, teria direito a participar do debate. E o segundo ponto, a Band reuniu os candidatos 2 vezes. As assessorias, combinou. Exatamente. Mesmo que depois tenha ficado ruim de levar todo mundo para o estúdio, tirar uma pessoa no debate faltando 48 horas quando você já combinou tudo. Já passou tudo. Então, é uma coisa que pode ter desestruturado realmente. Aí, voltando. Além disso, você chega naquele ambiente, no meu ver, né? O que é que a gente vê? Foi organizado um debate no molde sabatina que proporciona, instiga a um quê? A um confronto. Venhamos e convenhamos. Eu senti falta nessa modalidade, dentro do debate, temas para dizer assim, você vai falar, discorrer sobre saúde, sobre educação, para você fazer uma exposição do que você pretende trazer para o estado do Rio Grande do Norte. Penso que a política, nesse momento, é muito mais importante trazer propostas do que estar agredindo e mostrando o que o outro não fez ou deixou de fazer, porque isso o povo já sabe. É mais importante, eu acho, que estimular, e fica a dica para os outros debates, quais são as verdadeiras propostas. Então, diferente dos outros candidatos, que dispensa, ou melhor, da maioria, né, de 3 candidatos que a gente tinha lá, que dispensa a apresentação, o povo do Rio Grande do Norte conhece, Cloriza Linhares tinha que chegar naquele espaço, se apresentar naquele mínimo tempo e ainda receber o que tinha de ser recebido e tentar, dentro da sua inexperiência, dentro de um debate como aquele, porque venhamos e convenhamos, quem é Cloriza nesse tabuleiro político, ou seja, está chegando agora, para tentar formular e mostrar os seus Candidata, posicionamentos. diante de tudo que você acabou de nos dizer aqui no microfone, essa questão da inexperiência em lidar com o debate, de lidar com a pressão, você acha que, dentro de um contexto como esse menor, a pressão de governar o estado do Rio Grande do Norte não seria infinitamente maior e mais difícil de lidar? Não acho.
Não acho e falo isso com muita tranquilidade. Porque isso é administrar, é gerir. Desde 9 anos de idade eu convivo com essa parte empreendedorismo na minha vida. Minha família é empreendedora. Eu já participei várias vezes auditando a própria UERN. Eu fui assessora contábil do Conselho Curador. Material nosso chegou a ser colocado para o Ministério Público como objeto de investigação. Então a gente acumula ao longo de 50 anos experiências profissionais. E uma coisa é você lidar com politicagem. Pronto, esse é o meu questionamento seguinte. Então eu acho que a questão é você romper com o velho e começar uma política nova. E lhe digo, isso é muito impactante e difícil para quem chega para fazer isso. E aí, o sistema, ele não se destrói nem se reconstrói de uma hora para outra. Não. E aí você está falando que essa pressão não lhe afetaria? Beleza, mas aí eu repito a pergunta. A política é um componente que foge da experiência do empreendedorismo. Por exemplo, a política ela vai criar situações em que a governadora ou o governador vai precisar administrar e vai sofrer pressão o tempo todo. E aí eu repito a pergunta. A política não é um componente que foge, por exemplo, desse perfil de só administrar e de só empreender? Não só, mas eu fui policial penal. Você imagine você num presídio como eu estive, na Mário Negócio. Uma rebelião, bala para todo lado. 5 anos de profissão, a gente aprende a gerenciar problemas. Infelizmente, isso para mim não é o pior. Dificuldades vai ter. Cloriza, você vai ser 100% nunca nem ninguém. A sociedade ela é dinâmica e as coisas mudam muito rápido. Mas é preciso alguém começar a fazer um rompimento da velha política para começar um novo modelo de gestão e de governo. E Cloriza foi chamada, convidada para ser, e eu estou aqui colocando o meu nome à disposição. Claro que vai ser as pessoas que vão decidir, mas uma vez que você passa pela segurança pública e vive conflitos entre que a sua decisão pode representar a sua morte, a sua vida. Naquele momento, uma ação errada, você pode terminar morto. Governar o Estado, para mim, não é uma coisa tão da forma como o senhor colocou, não. Então, Cloriza, um minutinho. Eu questionei. Desculpe. Um minuto. O seu término, assim, as suas últimas palavras. A senhora fez uma oração, agradeceu sua neta, não foi isso? Sua neta e tal. Causou uma certa estranheza, assim, de repente perder a oportunidade de deixar uma mensagem, como a senhora mesma disse agora há pouco, né? Propositiva? Propositiva no sentido de quem sou eu, porque estou chegando, porque quero governar. A senhora não acha confuso, assim, essa coisa do Estado laico, do Estado religioso, como é que lhe parece isso? Reforçando, e até essa pergunta de Luiz, seria possível, candidata, separar de fato quem é a Cloriza religiosa e a Cloriza gestora, quando num debate, numa oportunidade que você tem de trazer essas propostas as quais você disse que sentiu falta de espaço para isso, quando assume, consegue separar? Eu consigo, sim. Primeira coisa que eu penso é que eu precisava ser apresentada. E eu sou essa mulher. Se vocês forem olhar nas minhas redes sociais, está eu lá brincando com minha netinha, que é a maior razão que me fez aceitar o convite de ser política. Por quê? Porque eu vou morrer, Luiz. Eu vou morrer e eu tenho um filho que ainda tem uma deficiência porque ele nasceu com a síndrome rara. Venceu tudo. Ele era para estar preso, era para ser um delinquente, sem ler, sem escrever, sem nada. Mas para honra e glória do nosso Senhor e pela psicomotricidade relacional, que é uma bandeira que eu defendo, hoje ele lê, escreve, trabalha, tirou carteira de motorista e casou. Cloriza. Então, só concluindo aqui. Então, eu preciso que as pessoas conheçam que Cloriza é essa mulher que ama a família, que tem sensibilidade. E eu precisava, faz 15 dias que eu não vejo minha neta. E eu choro com saudade, porque eu sou isso, eu sou mulher, sou sensível. E além do mais, eu sou uma cristã. E ali é um momento que as pessoas saibam quem é a Cloriza. Se você é ateu, eu tenho amigos próximos, de confiança, que é ateu. Mas eu trabalho em cima do respeito. Cloriza política, ela tem o dever legal e moral de promover o respeito e a proteção a todos aqueles que defendam valores diferentes de qualquer coisa. Agora, Cloriza precisa que as pessoas compreendam que é essa mulher sensível, que ama o filho, que ama a neta e que, principalmente, ama a Deus sobre todas as coisas. Então, eu quis deixar a mensagem de, primeiramente, quem sou eu, como eu lhe disse.
3 pessoas ali dispensavam a apresentação. Mas as pessoas não me conheceram. E propostas vai começar a ser apresentada a partir de agora. Seu filho, você falou no debate, você falou que não tem entrevista, e terceira vez. Mas acredite se quiser, nem eu tenho a clareza do que significa e nem muita gente tem a psicomotricidade relacional. E rapidamente, faça um resumo pra gente. Olha, a psicomotricidade relacional. Pra gente ter conhecimento. Eu conhecer melhor e muita gente tem noção. Isso, o nosso ouvinte. A psicomotricidade relacional é uma metodologia criada na França por André Lapierre. Chegou aqui no Brasil na década de 1970. E aí, ela tem causado uma revolução no que diz respeito à saúde, à educação e ação social. A psicomotricidade relacional chegou na minha vida. Eu era mulher que eu não sabia dizer não, andava de cabeça para baixo, não existia autoestima. E aí eu recebo de pronto, aos 20 anos de idade, um filho com a deficiência, uma síndrome rara, o duplo Y, TDAH, hiperatividade no mais alto grau, problemas convulsivos e um atraso cognitivo severo, que o QI dele era de 60, para ser débil mental, 59. Medicina, aposente seu filho, porque quando você morrer, alguém se encosta para cuidar dele. O que foi que eu fiz? Sou cristã, me apeguei a Deus e comecei a procurar conhecer. Conheci a psicomotricidade relacional. O meu filho começou a receber esse tipo de atendimento com 3 anos de idade, que inclusive foi expulso com 3 anos de idade de uma escola. Mãezinha, bota seu filho numa escola para doente, porque aqui não é canto para eles, não. Seu filho é um doente. Desse jeito. Lá em Mossoró, 25 anos atrás, 30 anos atrás, você imagina como era inclusão. E aí, meu irmão, a psicomotricidade relacional chegou. É uma metodologia que se trabalha em grupo ou individual. Então, você vai trabalhar através do lúdico, brincando. E isso hoje é uma ferramenta dentro das escolas a nível de educação, porque são 3 pilares. A nível de educação, você vai para Fortaleza, e hoje eu participei, e participo hoje é porque eu estou afastada, estou aqui. Mas eu sempre participei voluntariamente nesses trabalhos. Fortaleza foi escolhido 18 escolas com maior índice de violência e menor índice de aprendizagem. Onde eram essas escolas? Favelas, periferia. E em um ano conseguiram diminuir em 50% a violência e melhorar em 48% a escolaridade. Eu estou falando de educação, mas aí vem meu filho. Meu filho é esse homem que trabalhou a vida toda com a psicomotricidade relacional. Aí vem o meu casamento, porque eu vou falar para um público de pessoas que têm filhos com deficiência, em que o casamento, ao longo desse percurso, geralmente ele é deteriorado. E aí o que acontece, o meu casamento, por 25 anos, com muita dificuldade, foi reconstruído. Eu tenho uma sólida família hoje. Então, falar para minha neta e dessa família para mim tem um conteúdo de 25 anos de luta. É muito forte para mim. Pra finalizar. E para saúde, falei da saúde e da saúde para as pessoas com deficiência. Então, você vê que é um tripar. Você já reconheceu que ficou nervosa? Com certeza. Foi sua primeira experiência no debate. E você tem chamado atenção para 2 coisas que na política hoje estão muito inseridas e estão muito fortes. É a questão dos evangélicos, né, de ser muito fiel ali e defender a religião evangélica. E o outro é ser bolsonarista. Sim. De você assumir que hoje você é a candidata mais bolsonarista, que defende mais a questão da extrema-direita, até porque os partidos que fazem coligação com você, no caso Patriotas, é hoje os que participam dos grupos dos bolsonaristas mais... As redes sociais dela mostram mais assim, radicais. Direta. Esse seu bolsonarismo, ele é desde sempre. E segundo, você acha que quando você quer passar para a população, que é uma pessoa evangélica, que é crente, que defende esses valores, quando você pede para finalizar a sua participação no debate, invocando a oração do Pai Nosso, você acha que você passa essa mensagem positiva ou de forma negativa? Olha, na verdade eu não me preocupei com isso. Eu me preocupei com uma coisa naquele momento, de agradecer a Deus por estar naquele ambiente e lembrar a Deus que eu estou ali para servir Ele em prol do meu estado, porque por isso eu aceitei o convite. Naquele momento eu não fui analisar estrategicamente se era isso ou aquilo, não, eu estava falando o meu contato com Deus e convidei, até porque se vocês observarem na minha fala, eu digo, vamos orar para quem quer que chegue ao governo do estado possa fazer o melhor pelo nosso estado. E como eu creio num Deus, independente do resultado, eu creio que Ele vai interceder para que isso aconteça. Deixa eu fazer 2 perguntas muito rápidas. E só
Sobre o bolsonarismo. Sobre a questão do bolsonarismo. Cloriza nunca foi de brigas. Se você me procurar, eu não tenho um comportamento agressivo, não é a minha personalidade. Eu participei de pleito político lá em Grossos, e as pessoas entram numa guerra, eu já lhe disse aqui em outra ocasião, sou contra as extremidades, mas eu tenho posicionamento. E quando se trata de governo do Estado, não existe para governar da forma como eu penso, senão com a ajuda do governo federal. E para isso, BG, eu preciso deixar claramente quais são os meus posicionamentos e defendê-los. Muitas pessoas me abordaram, você perdeu com isso. Não estou preocupada se eu vou perder ou ganhar, mas eu preciso me posicionar para quem for votar em mim saber o que é que eu vou estar defendendo. E aí entrando justamente nessa questão, a senhora se posiciona de maneira muito ponderada, prega o respeito, e aí liga diretamente, e em certa medida umbilicalmente, pelo menos em termos de imagem, sua campanha Bolsonaro, que tem posturas que são antítese do que a senhora prega, desrespeitando pessoas, instituições. Não é um paradoxo um posicionamento como esse? E o fato de se relacionar institucionalmente requer a necessidade dessa ligação eleitoral, dizer que é candidata de Bolsonaro, já que a relação não deveria ser única e exclusivamente institucional? Olha, eu penso que não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou cristã, sou contra o aborto, defendo a família, amo o meu país. Quem é que melhor representa hoje diante da polarização? Porque polarizou. Nosso Estado está polarizado. Jair Bolsonaro. Você acha que Bolsonaro representa tudo isso que a senhora citou? Não, ele que é o melhor que representa. E o Bolsonaro, infelizmente, se ele tivesse ponderação, se ele segurasse a língua dele, ele não estaria passando pelo que ele está passando. Eu não concordo com algumas atitudes do Bolsonaro, mas isso não exclui o meu direito de expor que eu sou bolsonarista. E aí eu lhe digo, eu lamento. Eu penso que a gente está hoje em extremos. Mas esses extremos, a gente tem uma coisa que se fala, né? Esses extremos é o que vai nos proporcionar chegar a um equilíbrio. Porque as pessoas precisam experimentar muitas vezes, desde a abundância, da gula à fome, para poder chegar a um equilíbrio. Então, infelizmente, Bolsonaro tem esse grande defeito. Isso não quer dizer que eu sou como é que eu disse assim, vou concordar com tudo que ele faz, mas ele é a pessoa que mais aproxima do que eu quero para o meu país. Olha, a gente conversou com Cloriza Linhares, candidata ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, pelo PMB. Cloriza começa essa série de entrevistas com candidatos ao governo. Você voltará ainda aqui na campanha para a gente bater um segundo papo, tá? Obrigado pela sua participação. Se me permitir, eu queria divulgar, né, minhas redes sociais. Para quem não conhece Cloriza Linhares, é Cloriza RN. Um grande desafio que eu sempre coloquei e repito é me tornar conhecida. É preciso que as pessoas saibam que existe a opção de mudança. Então siga a Cloriza nas redes sociais, Cloriza RN, e faça a sua melhor escolha. Bea e Luiz, eu preciso encerrar. Tchau. Gente, um abraço a todos vocês, obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Podemos fazer uma foto? A 96 FM apresentou Meio Dia RN com PG.